noite, tudo bem com vocês? Vou esperar um pouquinho o Instagram notificar que eu estou ao vivo. Deixa eu ver se o meu áudio tá bom. Boa noite, Voleir, tudo bem com você? Maridão, vocês estão me ouvindo bem? Por favor, me avisa se a minha conexão... Boa noite, guerreira. Guerreira é você. Um dia eu ainda quero contar a sua história, se você me autorizar, viu? Viu, Voleir? Um dia eu ainda quero fazer uma live. Mulheres guerreiras igual a Voleir. Posso? Colocar aqui o título da nossa live. Rotina e bons hábitos. Áudio tá ótimo. A minha convidada já chegou. Olá, Maria. Com certeza, pode sim. Fechou. Um dia eu vou fazer uma live só com está autorizada. A sua história, minha querida, é uma lição de vida. Vamos entrando. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Já vou chamar a minha convidada. A Maria. Oi, Maria, boa noite. Oi, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? O áudio tá bom? Tudo A bem? conexão tá boa? Oi. Sim, tá ótimo. Temos tanta coisa para conversar que eu já vou te chamar para a gente já começar o nosso papo. Tá melhor? Se você conseguir abaixar um pouquinho a sua câmera, aí, beleza, ficou ótimo. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Acho que tem já um ano já que a gente tá live, conversando em fazer alguma coisa juntas, né? Então, tô super... Ó, tá travando. Ah, sério? Pra mim tá ótimo. Vamos ver. Aguenta aí, vamos ver se tá a ótimo. conexão vai melhorar. Mas pra mim tá tudo ok. Pra você tá bem? Às vezes é tá só ótimo. Um sinalzinho. Mas tudo bem. Vamos lá. Você tá me ouvindo bem? E eu não te apresentei ainda. Maria mora aqui nos Estados Unidos, brasileira, veio pra cá quando criança. Mãe, esposa, dona de casa, tudo. Uma mulher incrível. E eu vou deixar você se apresentar para começar. Se apresenta, conta um pouquinho de você, como que é essa vida de mãe, esposa, dona de casa. Se você escolheu, se a vida que foi te levando, conta um pouquinho de você pra gente. Peraí, minha câmera acabou de cair. Deixa eu... melhorzinho assim. Pronto. Então, meu nome é Maria, eu tenho 27 anos, vou fazer 28 esse ano. Eu tô casada vai fazer 9 anos agora em novembro. Eu tenho 2 filhos, um de 4 anos, o Isaac, e o Benjamin, que tem 1 aninho, ele fez semana passada. E eu também tenho um enteado de 16 anos que mora com a gente. Então a casa tá cheia. Eu casei com 19 anos, então eu casei bem nova. Eu sempre soube que eu quis uma família, eu sempre soube que na verdade, quando eu era mais nova, eu não queria ter filhos, não era aquela coisa, eu quero ter um bebê, eu quero, assim, ser uma mãe. Não era aquilo, mas eu sempre sabia que eu queria uma família, sabe? Meus pais eram separados, então eu sempre quis aquela coisa, uma família unida. Sempre era meu foco, entendeu? Eu vim pra cá com 3 anos de idade, minha mãe veio estudar aqui, fazer faculdade nos Estados Unidos, eu vim com ela. Mas eu sempre voltava pro Brasil nas minhas férias, para passar tempo com minha família lá. Então, aqui nos Estados Unidos, é só eu, meu marido, nossa família pequena e minha mãe. Então, eu via muito no Brasil famílias grandes, pessoas com muita ajuda. E o que eu tô passando... Sim, mas eu falo no caso assim, eu acho que quando eu ia pro Brasil, eu via muito assim, muitas tias, vó, gente que ajuda. Entendi. Isso. É porque aqui é mais a própria família, né? Vamos supor. Exatamente. Eles têm mais filhos, assim, 4, 5 filhos, mas é só todo um mundo núcleo, junto. Né?
Então, assim, E no eu sempre Brasil soube não, que esse é caminho ia tudo ser um pouco junto. complicado para mim, porque é só a gente, mas eu sabia que eu queria muito. Então, eu tive meu primeiro filho com 22 anos, eu acho que eu Uhum. engravidei com 21, e eu fui aprendendo tudo, sabe? Eu lia muito sobre criação de filhos, eu sabia que eu queria educar meus filhos em casa desde sempre. Você sabe que eu faço homeschooling com meus filhos, é uma coisa que eu sempre quis. E eu tô aprendendo todos os dias, né? Você acha que cem você por cento pegou um pouco do Brasil Eu e um me pouco sinto dos muito Estados Unidos? Como que tá a privilegiada, na balança verdade, porque aí eu acho que é nessa bom parte, assim? ver as duas culturas. Eu acho que tem muita coisa que a cultura brasileira me ensinou que os americanos não fazem e vice-versa. Eu acho que tem os dois têm os seus bons lados e os dois têm coisas ruins também, né? É o que eu falo pro meu filho, Uhum. né? Vamos tentar E absorver o que tem de precisa, bom em eu ambos os acho lados. tão, É o melhor, né? sinceramente, eu acho um privilégio, porque eu acho que tem muita coisa que você também morando aqui nos Estados Unidos, você sabe, que tem muita coisa da nossa cultura que é ótimo, é muito bom passar para os nossos filhos, mas também, mas eu acho também que a cultura americana Uhum. Com eu certeza. acho que tem mais um foco na independência, sabe? Eu acho que isso tem me ajudado muito. Sim, Uhum. com certeza. Eles têm muitos E é isso. pontos Eu vou deixar isso para minha positivos, com apresentação. certeza. Com certeza. Fazer fazer esse mix é muito bom, né? E o jeito, né? E eu te chamei justamente por isso. O jeito que Uhum. você lida com a rotina dos seus filhos, com bons hábitos, eu acho que você consegue aí absorver isso. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo: o hábito da leitura é muito mais forte nos americanos. Eu acho que, principalmente os Eu pequenininhos, eles leem confesso que quando eu muito. ia para o Brasil, Então, é porque eu muito tinha vários forte isso na primos minha cultura idade, quando eu americana, ia para o Brasil né? visitar, eu nunca vi ninguém lendo. Eu nunca vi uma criança ler no Brasil. Lógico que tem, né? Lógico, assim, tem, existe, né? Mas pelo que Infelizmente. eu vi, eu nunca vi esse foco, É. entendeu? Mas E aqui é aqui muito você vê, tem forte, né? muitos programas para incentivar as Uhum. bibliotecas, a leitura infantil, sempre foi. Em todo lugar que você vê, entendeu? Então, sim, e É. eu acho Eu ótimo acho que também, a porque cultura aqui é muito forte nesse ponto, né? E você vê, e vai até sair hum, um pouco do nosso tema, mas acho importante a gente conversando, eu me dei é conta isso que eu ia disso. falar. Já a Aham, rotina da alimentação dos americanos é péssima. sim, Temos hábitos aí, o hábito da leitura e o hábito da alimentação, como nós concordo. brasileiros temos o hábito melhor Uhum, de comer comida mesmo, da mãe preparar a comida. E isso aqui nos Estados Unidos eu fico chocada. Às vezes meu filho todo me dia. conta, Todo dia né? sem As falta. professoras pedem fast food todos os dias na escola. É todos os dias, almoço e jantar, Uhum, fast food. Então, assim, hambúrguer mesmo, gente, pizza mesmo, essas coisas assim que uhum. nós brasileiros deixamos mais para um dia ou outro, ou final de semana, aqui é todos os dias. Então, assim, temos dois opostos, né? Então, que bom que a gente Com pode certeza. absorver E outra o coisa bom que eu ia falar da também, que eu cultura acho que americana e da quando eu ia pro brasileira, Brasil, né? pelo menos eu vi isso. Eu acho que, eu não sei, na Flórida, eu tô em Massachusetts, né, que é bem no norte, bem mais frio. Mas eu acho que os brasileiros Uhum. andam muito melhor arrumado, entendeu? Eu, a- eu acho que aqui eu vejo muitas mães Isso, sair de com casa com certeza. pijama, não tem essa como é que fala? Vaidade? Não tem Eu fico essa chocada. mesma vaidade, entendeu? Então, É, é. aham, E é toda a faixa etária, né? Não é só, assim, mulher, não é só homem, não é só criança. Por exemplo, restaurante aqui, eu antigamente, né, uhum. ficava chocada, assim. Muitas pessoas de roupa de ficar em casa mesmo. Vão Vão para o até pra restaurante, igreja. vão para o Vão até shopping, pra vão para o igreja às mercado de vezes. Aham. pijama, igual você falou. E Já não é normal, eu no sei. começo Aham. eu me chocava bastante. Hoje em dia já acostumei.
Sim. Mas é impressionante essa diferença cultural também. E entre outras, né, que a gente, às vezes, eu me pego fazendo esse balanço, né? E vejo também assim, Eu sabe uma coisa que eu também. gosto Eu amo. bastante? Aqui a É, americano janta. janta Aqui a cedo. janta. Uma coisa Não, eu que. também não, mas meus filhos sim. Os Mas meus eu não filhos, a janta deles é 5 e consigo, meia da eu não tarde, todo consigo. dia. Sabe? Assim, Pois é, porque gente, quem tá criança tem que aí, dormir, aqui nos tipo Estados assim, Unidos, 5 e eles meia, porque jantam banho cinco é e 6 meia e da meia, tá na tarde. cama às É 7 assim, horas. Então, tudo tem que ser um pouco mais cedo, sabe? Não, de jeito não. pois é. Mas no Brasil não Quando é eu assim, ia pro não. Brasil, eu A acho que a gente jantava gente 9 e meia é da noite, depois bem das antes de 8, e olhe dormir, lá, sabe? assim, Uhum. É, é mais ou menos isso. E é péssimo, né? Porque acaba sim. não sobrando tempo pra gente, pra mãe, pro pai, assim, né? E isso eu acho assim, eu tento, todo dia eu falo, não, hoje eu vou servir o jantar 7h30 da noite. Todo dia é o meu horário. Eu acho assim, quando eu consigo, nossa, é maravilhoso, porque eu tenho tempo para estudar, para ler, para fazer meus cursos. E as crianças vão cedo para a Uhum. escola. Só que aí, a criança chega da escola, eu acabo me perdendo e acabo conversando demais, ou às vezes eu pego para assistir Já que alguma você coisa com falou, e eles, você quando eu acabou de vejo é falar um 8 horas negócio da interessante. noite. Você Eu, falou, meu ai, Deus, depois perdi meu horário. não sobra tempo para os pais. Eu esqueci de falar isso. Quando eu decidi engravidar, quando eu sabia que eu queria ter uma família, eu acho que tem uma coisa que, pelo que eu vi, é uma falha das americanas. O foco vai toda na criança. É tipo assim, você é mãe, então assim, agora meu papel é de ser a mãe perfeita, e eu vou fazer tudo pros meus filhos, e pá. E eu acho que o casamento vai completamente pro lado. Eu acho que muitas pessoas pensam, aquele negócio, eu quero ter meu bebê, eu quero cuidar do meu bebê, pá. Mas se você não tiver a base, se o casamento não estiver forte, se o seu foco primeiro não for o seu marido e você. Pode falar. Você, Você sabe, você sabe que isso quando aí daria uma live só com esse tema, né? Porque, porque isso aí é muito a realidade, e eu falo, por tudo que eu já estudei, isso é Uhum. culpa dessas teorias modernas de educação, de psicologia. Por quê? Porque colocam tão o filho no primeiro Como se lugar, fosse um esquece ídolo, que né? o Como se o casamento filho é que dá fosse um base para a ídolo. família. Uhum. Exatamente, é o que eu falo. Cria Sim. reizinhos e princesas Uhum. e Eu rainhas caí, que eu caí eles um dominam pouco a nesse casa. E negócio não pode de, ser assim, como né? é, Não pode, disciplina porque positiva. Exatamente. Tem aqui os, tem os seus chama lados gentle bons. Tem pairing, muita né? coisa que eu É. tirei do gentle parenting, da disciplina positiva, que é ótimo. Assim, ótimo. É maravilhoso. Entendeu? Teoricamente é lindo, é isso que eu falo, né? Uhum. Eles pegam o que é de lindo, o que é de maravilhoso, que Lógico, todos nós seu concordamos. filho Você deveria tem ser. que amar o seu Seu filho. filho. Todos nós queremos amar o Uhum, nosso filho. Você tem que uhum, ser gentil. Todo mundo. E uhum. aí eles É, pegam o ruim da educação tradicional, distorcem como eu vou se te a dar, gente fosse eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. as bruxas Quando más. o meu primeiro filho nasceu, os médicos aqui falaram pra mim: o seu filho tem que dormir com você no seu quarto pelo menos um ano. Tem que ficar um ano com você do lado da sua cama, porque alguma coisa pode acontecer à noite. Você precisa estar lá, acolher, blá blá blá. Eu sabia. Não, isso não vai acontecer. Não, não, literalmente. Eu vi Casamento não tem, muitas né? Um mulheres ano, terminar o acabou o casamento por causa casamento, né? disso. Porque, meu marido quer tempo pra mim, mas eu tenho que olhar o bebê. Ele não entende que eu tenho que estar com o meu bebê naquele momento. Ok, beleza. Eu já sabia no É, começo, não, meu filho vai dormir é. no berço dele, no quarto dele. É mais trabalho pra mim? É porque eu tenho que levantar, tenho que ir lá, tenho que ver como é que ele tá. Pode. E posso te falar uma coisa? Tem um perfil aqui Ah, de uma psicóloga que ela inventou uma teoria chama neurocompatível. Eu vi há poucos dias o perfil dela e ela colocou uma postagem justamente defendendo a cama compartilhada. O que eu converso, né? Até dentro do meu curso eu falo isso. é, Isso aí pode até funcionar
para um filho. Não. Agora, se você tiver três, um em seguida do outro, como que faz? E outra Você vai colocar os três na cama? Como que não não é funciona? só. É isso que Existem. eu acho que as pessoas não entendem. Não é só pra você. Isso não é. Você não tá colocando seu filho lá só pra você e só pro seu marido, não. É pra criança. Porque, ok, ele tá dormindo com você agora, por um ano. Você sabe como vai ser difícil você tirar da sua cama depois, colocar no quarto? É tão mais fácil se você fizer do Muito, começo. muito, E não só muito. isso, os meus filhos, eu te mandei mensagem antes da nossa live. Com Ah, certeza. meus meninos foram dormir. Eles não estavam dormindo, eles estão lá no quarto. O bebê tá no berço, não tava dormindo, tava lá, de boa, não tava chorando, só tava lá olhando pro irmão, o irmão tá lendo o livro dele na cama, sabe? Eles conseguem ficar no tédio. Essa questão, essa questão É. da cama compartilhada, Uhum, eu e você, a gente poderia conversar horas, porque atrapalha a rotina e tem vários uhum, outros pontos. Não só atrapalha a rotina, é difícil para a criança uhum, depois desfazer dessa coisa que a mãe colocou na cabeça dela. Ela não vai ter uhum, independência e fora que acaba com o casamento. Então, assim, sim. são vários pontos. Mas aproveitando que a gente está falando disso da rotina, né, que eu acho assim super Uhum, importante para você que tem pequenos, para eu que tenho maiorzinhos, e é como você falou. Se não começar desde cedo, assim como a leitura, assim como a alimentação, assim uhum, como dormir, é algo, gente, que a gente precisa trabalhar desde muito pequeno, porque vira um sim. hábito e depois para Uhum, desfazer esse hábito é muito mais difícil, né? Então, justamente aproveitando esse gancho que você fez esse sim. comentário, a gente vê hoje em dia muita informação, né, Maria? A gente vê, por exemplo, extremos, como a Sim, mãe que deixa o sim. menino ficar o tempo todo no celular e a mãe que é zero Uhum. telas. E aí o menino vai para casa do amiguinho É e vai 8 ou 80, né, assistir, para as vai ficar pessoas. É. deslumbrado, que também não é a solução, né? Você que tem um pequeno de 4, um pequeno de 1, que hoje tem muita informação, como que você Primeiramente, eu acho consegue que filtrar a isso pessoa e, precisa ter sua lidar própria com base. isso? Então, assim, o que que é importante para você, o que que é sua prioridade para você e sua família, aí você, assim, você continua daí. Então, eu li muito sobre telas, eu li muito sobre alimentação, eu li muito sobre, assim, o que era importante para mim como pessoa, né? E eu fui tentando, eu errei muito, eu já tentei ser zero telas, não funcionou. Eu já perdi o controle quando meu segundo filho nasceu. Eu deixava o Isaac na frente da televisão o dia todo, porque eu tinha um bebê pequeno para cuidar. Era uma fase na minha vida que era muito difícil. Então, assim, eu consigo ver os dois lados, entendeu? Eu acho que você tem que primeiro ver suas prioridades, mas também saber que a gente está vivendo no mundo, a gente está num tempo moderno. Então, assim, você consegue ter zero telas na sua casa? Consegue. Mas eu acho que você também vai ficar. Esco... É o que eu falo, né? Escolha é. suas batalhas, né? E outra A gente coisa, às precisa vezes você escolher tem que ter as uma batalhas que a gente estratégia. quer Por lutar, né? exemplo, hoje a gente foi na biblioteca, eu e o Isaac, a gente brincou lá fora, tinha um monte de coisa. Agora, eu tinha que fazer janta entre 4 e 5 horas da tarde. Então já tava na minha cabeça, ó, ok, entre 4 e as 5 vai ter televisão, porque eu vou ter que fazer janta, o meu bebê vai estar correndo pra lá e pra cá, eu não vou conseguir dar conta de ninguém, sabe? Então, você tem que usar nos momentos que você precisa, às vezes. E aí vem a rotina, porque se você. Vamos supor, eu não sei que horas que eu tenho que fazer janta, eu não sei que horas que tudo tem que estar pronto, eu não sei. Aí você não sabe que horas que você tem que priorizar isso, entendeu? Já que eu sei, tem que ser nesse horário, aí eu consigo me programar para usar isso para me ajudar. É diferente. É de. Não, eu ia E para você não exceder, né? Porque Uhum. se você já tem E organizado você aquela brecha do consegue falar com dia, seu filho também. pronto, Quando seu você filho chegar pra encaixa você, dentro da ai, sua mãe, eu posso estar rotina. assistindo não sei o quê. Não, não agora, porque você vai assistir às 4. Então aí ele já sabe, ok, eu não vou fazer agora, mas eu vou fazer depois. Ou se depois ele perguntar, eu posso assistir televisão agora? Não, porque você já teve sua hora de televisão, já aconteceu, então agora você pode fazer outra coisa, colorir, ler, papapá, entendeu?
Então, eu acho que é isso. Eu acho que você tem que saber que não é, não é tudo ruim. Não é qualquer. Se seu filho assistir meia hora de televisão, ele não vai morrer, sabe? Não vai... Você sabendo que é o conteúdo, lógico, né? Não é. Você sabe o que ele está assistindo, você controlando, ele sabendo que você está controlando, sabendo que é dentro da rotina, tem os seus limites. Eu acho que a gente pode um pouco de tudo. A mesma coisa que você falou com a alimentação. O meu mais novo com o meu mais velho, com o meu menino mais velho, quando ele nasceu, eu morria de medo de dar um chocolate para ele. Tem que ser tudo orgânico. Eu que tenho que fazer tudo. Ele nunca pode comer uma batata frita na vida dele, porque senão, sabe, o mundo vai acabar. E você vê que é o que você falou. Se você proibir tudo, depois ele vai fazer escondido de você, vai fazer quando ele não tá na sua frente. O meu filho mais velho, por enquanto, ele é muito honesto. Ele fala tudo comigo. Ele tava jantando, aí ele. Eu fui usar o banheiro rapidinho. Aí ele chegou na porta do banheiro, bateu. Mãe, eu peguei um biscoito. Eu posso comer? Pode, filho. Sabe? Então, assim, ele sabe que ele tem que pedir, mas ele sabe também que se ele fizer o que eu mandei ele fazer, no caso, comer a janta dele toda, ele vai poder fazer isso comigo, sabe? Então eu acho que ele não quer esconder as coisas. É Exatamente típico de isso. crianças seguras que sabe que a mãe está Uhum. cuidando, né? Então Uhum. ele te pergunta E porque ele ele podia sente muito bem. segurança E ele podia que muito você está bem ir pegar cuidando o dele biscoito, eu tô no fazendo, né? banheiro, ele E podia tem uma comer, eu frase que eu nunca ia gosto. saber, entendeu? Só que eu sempre falo pra ele que eu tô vendo tudo. Meus olhos estão aqui, atrás da cabeça, então ele E, sabe. e e a rotina é justamente, Uhum. se ele tem horário para jantar, se ele tem horário para fazer o snack, se ele tem horário para tudo, automaticamente ele vai ter Isso. segurança que no momento que ele sair, ele vai te perguntar, olha, posso comer por quê? Porque eu vejo isso com os meus também, né? Porque eu também tento, mesmo eles sendo maiores, existe algo que dentro do lar, e eu recomendo para Lógico, todas as lógico. mães, que algumas coisas sejam inegociáveis, né? Para que a família junto consiga aí, né, lidar com tudo isso, né? Não é uma vida que está dentro de um lar, Uhum. né? São 4, 5 vidas. São muitas pessoas que precisam juntas dessa conexão, dessa união. E a Uhum. rotina eu vejo como uma grande ferramenta para nos ajudar. Né? Eu tenho uma frase que eu gosto Uhum. muito que é assim: a rotina diária é para as crianças o que as paredes são para casa. Lhe dá limite e dimensão para a vida. E é muito isso, né? Por quê? Porque esse limite, né? A criança, ela vai crescer Uhum. já com essas com esses Outra bons hábitos. E coisa, é isso eu que acho eu que acredito as muito que pessoas, forma o quando, caráter de uma quando criança, né? A é, gente tentam começar a fazer uma rotina ou, sei lá, tá aprendendo agora a fazer isso, eles estão pensando no curto prazo. Então, assim, eu tentei essa semana toda e não deu certo. Então, eu não vou fazer uhum, mais. Gente, as pessoas olham os vídeos. exatamente. Um exemplo é a leitura. O meu filho está lendo hoje, com 4 anos de idade. Ah, porque o seu filho nasceu inteligente, ele tem um dom para isso, ele tem um dom para isso, e ele aprendeu a ler É sempre rápido. O que assim. as pessoas não vê é que desde os 6 meses de idade, eu estou tirando 10 minutos por dia ensinando ele a ler. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. E você não começa a ver os frutos do seu trabalho até 3, 4 anos depois, talvez 6 anos depois, entendeu? Isso é longo prazo, muito longo. Quando eu comecei a ter uma rotina, eu fiz uma rotina nova com o Isaac uns 2 anos atrás, que eu coloco é, tudo num visual, como se fosse um calendário para ele, aí tudo que ele tem que fazer. No começo, ele odiou, chorou. Eu quero fazer o que eu quero. Não, por que que a gente tem que ter o almoço essa hora, não pode ser essa hora? Por que que tem que ser esse horário, não sei o quê? Porque eu falei e pronto, acabou. E é isso que a gente vai fazer. É bom pro seu dia. Se você quiser fazer coisas legais, você tem que fazer as coisas difíceis primeiro. A gente tem que limpar a cozinha antes de ir lá fora. A gente tem que limpar seu quarto antes da gente descer. Sabe? Tem coisa assim. Demora, às vezes, demora 6 meses, às vezes demora um ano para sua criança, assim, sabe? Fazer as coisas com você.
Exatamente. Eu recebi até na caixinha essa pergunta, né? O meu problema é Aham. que eu não consigo lidar com a rotina por causa dos imprevistos. Mas, gente, a rotina ela serve para Uhum. isso, para que você, se tiver um Uhum. imprevisto, tudo Uhum. bem. As coisas acontecem igual você. Você teve seu parto, tudo bem. Uhum. Vai ter umas semanas que as coisas vão sair do controle, mas Uhum. a rotina existe E para ter justamente para voltar, para base também, para ter uma recomeçar, base, para porque tentar de até no novo. seu dia a Então dia. eu vejo. Ah, hoje a gente tem que fazer ABC, mas o bebê tá doente, ok? Pelo menos a gente sabe. O café da manhã é essa hora, o almoço é essa hora, isso é essa hora, ok? O resto a gente dá um jeito, a gente Exatamente. vai ser flexível, entendeu? Não é que você tem que. Acho que as pessoas pensam em rotina e acham que tem que ser tudo 6 horas da manhã é isso, 6h30 é isso, 6h45 é isso, é isso. Ok, se isso funciona para você, lógico. Tem dia que não Tem dá. dia E que aí vai você dar, não tem tem que dia que deixar dá, tudo e mas tem largar, dia que nunca não mais vou vai tentar. dar, Não, né? amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia, entendeu? Ou Se você desistir, for fazendo né? isso todos os dias, fica mais fácil, fica o seu normal. Você nem precisa tentar mais. É Uhum. o seu normal, entendeu? E como que você faz assim a sua organização? Você tem planner, agenda, você gosta do visual? O que que funciona para você? Ou, sei lá, o que que Uma funcionava, você coisa que muitas. mudou? Eu não Como, converso sobre isso no como, o Instagram, que que muitas você pessoas não usa para sabem te de mim, mas ajudar? eu tenho mesmo déficit de atenção. Então, eu fui trabalhando muito com um médico que me deu uns truques que eu posso usar. Então, eu amo. Para mim, o negócio é visual. Eu amo ver, sabe? Porque se eu não ver, eu não lembro. Então, eu tento pelo menos todo dia ter minhas prioridades. O que é Eu que também. tem que acontecer hoje? O que é que eu tenho que fazer hoje? Que se eu pelo menos fizer isso, eu não perdi o meu dia, né? Eu tenho que deixar três coisas. Por exemplo, terça-feira eu escrevi direitinho, Uhum. foi academia, eu tenho que ir, limpar o banheiro e preparar a janta para amanhã. Então, assim, essas três coisas. Se eu conseguir fazer isso, o meu dia vai bem, entendeu? Então, a noite anterior, eu já deixo tudo preparado. Entendi. Tipo, roupa da academia. É. Um Super dica, lugar super onde dica. você vai Deixar ver. tudo preparado Então, na noite meu anterior copo de funciona água com minha muito. vitamina já tá na cozinha. Quando eu descer, vai ser a primeira coisa que eu vou ver. Aí eu vou tomar. Roupa de academia tá dobrada, tá pronta pra ir. Tudo. Meia, tênis, tudo tá lá certinho. Se eu tiver que ir a algum lugar com meus filhos, a gente tá indo numa casa de um amigo, alguma coisa, os snacks, o lanche, tudo eu preparo na noite anterior. Porque aí facilita meu dia, sabe? É, Se eu ter que limpar o banheiro, até os produtos de limpeza eu deixo lá, lado de fora do banheiro para eu ver já. Então, assim, eu acho que nem todo mundo se dá bem com planner, com anotar tudo, sabe? Mas tem coisas que você pode fazer que vão facilitar o seu dia. E eu acho que tudo começa no dia anterior. Tudo. E, tipo, Mas eu acho que hoje em concordo. dia, com tanta informação, todos nós vivemos num mundo muito acelerado. E se a Não, gente de jeito só nenhum. contar com a nossa memória, só contar com Uhum, a gente não dá conta. Eu acho que eu uhum, vejo isso pelos meus filhos, que são pequenos, que não uhum, têm compromisso, que não têm nada. Eu ajudo eles a se organizarem desde uhum, cedo para colocarem, tipo, checklist, para colocar uhum. a sala de estudo deles tem checklist, o que precisa E fazer. quando eles Por veem quê? Porque eu você vejo que fazendo para muitas coisas você eles também, isso ajuda esquecem e muito, são porque é aquele, crianças. aquele velho ditado, Então, né? Que os pais falam, eu não sei como é que fala em português. Faz o que eu mando, não o que eu faço. Já ouviu essa? É, não funciona. Não funciona. faço O o que eu seu filho faço, tem que ver. não que eu. Então, eu tenho o checklist que eu tenho que fazer no dia. Meu filho de 4 anos também tem a checklist dele que ele tem que fazer. E o que que a gente faz? Vamos fazendo juntos. Ó, a mamãe tá fazendo dela agora. Eu vou vestir minha roupa pro dia. Você também vai vestir sua roupa pro dia. Agora eu vou fazer minha cama. Você também vai fazer sua cama. Sabe? Porque eles vão vendo. E eles vão vendo que você tá fazendo também. E a mesma Com coisa vai com certeza. a leitura. Que mudando um pouco de assunto, Com mas certeza. uma coisa que eu vejo, muitas mães me perguntam, mandam mensagem para mim: como
como é que eu faço meu filho ler? Como é que eu ensino para eles que ler não é uma coisa chata? Minha primeira coisa, a minha primeira pergunta. Você gosta de ler? Você, você lê na frente dos seus filhos? Como é que eles vão saber? Sabe? Você tá fazendo como obrigação só. Exatamente. E outra coisa, eu vejo muitos pais também botar como se fosse quase um castigo. Você tem que ler antes de dormir, você tem que ler agora esse horário, você tem que ler. Sim, às vezes precisa, né? Às Só vezes eu vai faço causar isso. mais repulsa, né? Só vai Às vezes eu causar falo com mais o Isaac, Isaac, a raiva gente não leu daquele nada hábito, hoje com ainda. Você certeza. tem que ter 10 minutos lendo no sofá antes da gente ir lá fora, alguma coisa. Sim, às vezes. Mas isso eu já. E ele também gosta, Mas ele já tá vê no como um hábito dele, é privilégio, diferente, sabe? né? Ele vê ir na Porque biblioteca como um privilégio, não é, uma obrigação, entendeu? Uhum, é o que eu falo, né? Existem dois tipos, né? E uhum, não tem como comparar. É a criança que já tem o hábito, é outra coisa, e a criança que você precisa, né? Eu recebo também muitas perguntas, como que eu faço para começar? Quando você vai uhum, começar, a uhum, primeira atitude uhum. que você não pode é essa, mandar ele ler, vai ler. Não vai funcionar, não vai funcionar. Então, hoje em dia, né, com tantas informações, a gente vê aí que, Uhum. infelizmente, o ler, né, principalmente na cultura brasileira, não é legal. É, Eles são, vamos supor, são os nerds que leem, né? Não é aquela. concordo. E aqui na cultura americana, ainda bem Uhum. que é diferente, né? As crianças pequenas, eles competem, quem lê mais. Na escola do meu filho, isso é muito bom. Mas eu tento mostrar o tempo todo os inúmeros benefícios. Imagina só, a criança que não lê, vai ser mais difícil dela estudar, dela assimilar o conteúdo, porque ler é um Uhum. sacrifício, então as outras matérias vão ser muito difíceis, né? A concentração de uma criança vai ficar extremamente difícil, por quê? Porque se a Uhum. criança não consegue pegar um livro e ler 20 minutos, imagina, a criança não vai ter concentração nenhuma, né? Então, assim, é dificuldade na escrita, Isso eu ia dificuldade na falar. concentração, Uhum. dificuldade na imaginação. Essas crianças que não têm o hábito, E a gente vê que compreensão elas também. não Eu sabem acho que conversar, as elas não crianças também hoje em comunicam. dia, eles não entendam muitas coisas. Se você não lê, você meio que só sabe o que você pensa, a sua cultura, só o que está acontecendo no seu mundinho, entendeu? Eu Só já ouvi várias o, vezes, as pessoas falam o comigo, vocabulário eu é já ouvi muito muito quando o Isaac era restrito, menor. né? Nossa, ele fala tão bem. Ele fala bem porque eu tô lendo para ele, ele tá ouvindo palavras que talvez eu não falo. Não, isso é outro assunto polêmico Você também, que eu tem não queria português entrar. para ele? Eu tô fazendo um péssimo, eu sei, eu tô fazendo um Vou pegar no péssimo seu trabalho pé. com isso, mas O sabe o que Isaac tem que acontece? ser bilíngue. Deixa eu falar o que acontece. Eu sei, você pode pegar mesmo. Ah, Eu ó, ele tem 4 anos, eu vou Ele pegar falou no seu pé. água Eu hoje em quero ver português. o Mas, Isaac não, o bilíngue. que é que acontece? Português, na verdade, foi a primeira língua dele. Só que quando eu comecei a alfabetizar ele em inglês, eu fui deixando o português pro lado, que eu tentei focar muito na alfabetização dele, né? Aí eu fui deixando, deixando. Ele entende tudo em português, mas ele recusa. Uhum. Ah, ok, sim, O seu mas eu marido vou te falar conversa por em quê. inglês também com Quando a ele? minha enteada veio morar aqui, ela tinha 11 anos de idade e ela só falava português. Então a gente falou, a gente só vai falar inglês, porque ela vai para a escola Ah, pública. Então a gente ah, falou, a gente só vai falar inglês dentro de casa para ela aprender inglês. Ela aprendeu em hum, 6 meses, aprendeu muito rápido. Só que aí, só que aí a gente uhum, parou de falar português em casa, né? Eu sei, eu vou uhum. mudar, eu juro, vou mudar. Tá no meu checklist, tá bom? Eu prometo. É importante, eu sei, é Eu vou super pegar no seu pé importante. que eu quero o E não só. Isaac lendo em português. Você sabe
que nós somos muito privilegiadas, Outra né? coisa De que ter essa as pessoas oportunidade não de pensam, oferecer para os eu vi nossos isso filhos quando eu as era duas criança. línguas, né? O meu Então, português nunca foi 100%, mas como eu entendia, eu falava, português tem uma base latim, né? E as pessoas não sabem que isso te ajuda muito aqui. Tinha muitas provas na escola, ou coisas na escola, que só eu uhum, entendia. E não era porque eu estudava mais, era só porque eu sabia português já. Então, ajudou em muitas coisas. Eu quero que meus filhos tenham esse privilégio. Eu juro que eu vou uhum. trabalhar nisso. Pode pegar. Vai, vou pegar no seu pé. E outra coisa, a língua, né? Essa dificuldade não, mas Sim. o aprendizado da língua Sim. ajuda os nossos Voltando no filhos assunto do também a vocabulário desenvolver rapidinho. outras partes do cérebro. É Eu muito queria bom, falar sobre né? isso, porque eu acho Então, que isso é muito importante. Tem coisas que os livros vão adicionar na vida dos seus filhos que você não vai, entendeu? Não é óbvio, os pais são a base, tudo que a gente passa para os nossos filhos é maravilhoso, mas um dia eles vão crescer, eles vão sair da sua casa e você não vai estar lá. E tem muitas coisas que eles vão aprender na leitura, tem muitas histórias que eles vão ler, claro. que eles vão entender empatia, eles vão se identificar numa história, se apaixonar por uma história, entendeu? E eu acho que isso também é super importante. Quando eu falo do hábito da leitura, ou por que que eu sou tão. Por que que esse é um foco muito grande para mim, não é só para a criança ter um vocabulário grande, a criança saber ler melhor do que o amiguinho que não lê tão bem igual. Não é isso. É porque é uma, é uma, é uma fala. Maria, eu vou tentar resumir isso que você está falando. Uhum, Para a criança, eu não tenho dúvida, é o melhor hábito que tem. Porque desenvolve, o que você está tentando falar, eu acho que é isso. Porque isso. desenvolve não só o cognitivo, o emocional, que é isso, né? É essa comunicação com as pessoas. Isso. Thank you. E, Uhum, muito importante uhum, também, o social, né? Por quê? Porque imagina, o seu filho tá lá com outras crianças na festinha e aí eles começam a conversar. A imaginação dele é diferente, porque ele voa, ele uhum, tem assunto, ele tem vocabulário, ele tem comunicação. E o hábito da leitura, eu vejo isso aqui, né, que é muito comum isso, essa imaginação, essa criatividade vem muito dos uhum. livros, e principalmente você, né, que lê desde a barriga, desde pequenininho, isso aí é algo muito, é um desenvolvimento É o muito, começo. É o acho que começo. para É isso. criança Uhum. é o começo de tudo, é o primeiro passo, né, com certeza. Tanto que o Isaac, com Ele, 4 anos, gente, é, parece ele, um menino de 8 anos lendo, é incrível como ele, né? E isso que eu ia te perguntar, essa vocação, essa vontade dos seus filhos terem o hábito, você viu alguma mãe, alguma família assim te chamou a atenção? uhum. Porque quando a gente fica grávida, a gente começa a reparar os filhos dos outros, né? Não sei se foi assim com você. Ou, sei lá, você leu algum livro. Da onde que você tirou essa vontade? Não, o meu filho vai ler Tem desde vários pequeno, pontos. eu O já primeiro, quero eu incentivá-lo. Como que foi? passava muito tempo sozinha quando eu era criança, porque minha mãe trabalhava muito, meu pai também, e eu ficava sozinha em casa. Então, eu amava ler. Eu amava, nossa, eu lia muito, principalmente quando eu era adolescente. Então, sempre estava na minha cabeça, meu filho precisa ler, meu filho precisa amar ler, eu preciso disso. Eu, como mãe, era assim, meu sonho. Ele não só precisa saber ler, mas ele precisa amar. Tem que ser uma coisa importante na vida dele. E eu sabia que ia ser uma coisa difícil. Então eu sabia que eu tinha que começar desde cedo. Então eu grávida, eu acho, até grávida eu lia para o Isaac, porque eu sabia que o mais cedo que eu começasse ia ser mais fácil, né? Ia ser parte da vida dele. Aí eu entrei nesse mundo de homeschooling, educar em casa, e eu comecei a seguir várias mães no YouTube que falavam: você tem que ler tem que ser parte da sua rotina ler todos os dias para o seu filho, mesmo se, e isso é a parte
muito importante que eu acho que as pessoas não entendam. Mesmo se ele não estiver prestando atenção, mesmo se parece que ele tá. Você tem um bebê, o bebê tá engateando, sabe? Você acha naquele momento que ele não tá nem aí, ele não tá escutando nada do que eu tô falando. Ele tá. Eles estão absorvendo tudo. E não é só para eles absorver naquele momento, é para você se sentir confortável, você fazer isso parte da sua rotina. Tem muitas mães que têm vergonha. Eu não sei ler bem, eu não sei fazer a voz do caráter do jeito que é para ser. Então, só quando ele for um bebê, porque quando é um bebê, eles não estão entendendo nada, eles não estão, ninguém tá te julgando, ninguém acha que você não tá lendo certo, sabe? Para você se sentir mais confortável. E quando o Isaac era bebê, e eu tava lendo para ele, eu senti, era estranho. Você tá lendo com o bebê, você acha que o bebê não tá entendendo nada e você tá lá, mas eu comecei a sentir mais confortável com isso. As, eu sinto que as mães querem ficar o tempo todo acelerando os filhos, colocando alguma coisa e vamos supor, eles precisam Eu responder, tinha uma eles mãe que falou precisam para mim: eu interagir e não tento ler pro meu necessariamente, né? bebê, mas o meu bebê o tempo todo só quer ficar pegando no livro e comendo o livro. Ok. Os bebês o bebê faz o quê? Bebê, quando gosta de uma coisa, pega e bota na boca. Normal. Ou seja, seu filho tá pegando um livro e tá botando na boca. O que que isso quer dizer? Que ele É gosta. normal, Isso é natural. normal. Você não tem que ficar esperando uma reação. Às vezes não tem reação. Às vezes não tem reação nenhuma. Sabe? Eu li, eu não sei, Exatamente. o livro em português. Em inglês é Winnie the Pooh. Exatamente. Tem em português, não tem? Winnie, o Pooh. O sim, o Cinco, o original. É O original. o Nossa, é um ursinho livro Puff. lindo. É, o Eu ursinho comecei a ler pro Puff. Isaac quando ele tinha 2 anos Uhum. esse livro. Agora, o vocabulário dessas histórias são bem em cima do que você acha que uma criança de 2 anos entende. Entendeu? E isso é outro ponto. Você não só precisa ler livro Uhum. infantil. Se você não gosta, lê a Bíblia. Lê o que você está lendo. O que for, você lendo qualquer coisa é ótimo. Quantas vezes eu tô lendo um Exatamente. livro de maternidade, o Isaac É. vem para mim: Mamãe, o que você tá lendo? Eu tô lendo isso, isso, isso. Eu mostro para ele, eu falo, porque ele sabe que também ele fica interessado. Enfim, eu tava lendo. Uhum. Essa dinâmica que você falou é importantíssima com a criança. Essa dinâmica de. E a Isso. mãe também, né? E você? O que, que você está lendo? O que, que você entendeu? Essa troca com a criança. Porque muitas vezes a mãe quer que a criança, vamos Uhum. supor, tenha algo que ela não tem. Não Então, é tem. o que eu falo, né? Você Não tem. exigir do seu filho virtudes que você mesma não tem. Então, assim, eu quero que Uhum. meu filho ouça música clássica. Você escuta música clássica? Eu queria, meu Você faz balé. sonho é que Aham. meu filho, minha filha faça balé. Você Uhum. escuta música de balé? Você assiste um show de balé? Então, muitas mães, eu acho que Uhum. caem nessa loucura de querer que os filhos façam Não, uma coisas coisa que que eu não tem faço. dentro do lar e isso não vai Uhum. acontecer, né? Porque nós somos os Sim. primeiros influenciadores. O que a gente escuta, eles vão escutar. O que a gente lê, eles Uhum. vão automaticamente estar dentro da dinâmica da casa, né? Então, eu acho que às Sim, e vezes falta outra, virar a chave na cabeça de algumas mães nesse sentido. A criança, né, sim, só e vai outra coisa, absorver eu acho aquilo que que também está as dentro do pessoas lar, têm que né? não. Quando eu leio, às vezes, o Isaac tá chamando minha atenção o tempo todo. Eu tô tentando ler meu livro, ele, mamãe, eu quero isso, mamãe, eu quero aquilo. Eu tô no meu tempo da leitura. Eu não tô disponível agora. Eu tô aqui no sofá, eu tô lendo. Que seja 20 minutos, que seja 30 minutos. Eles precisam ver que aquele tempo é importante para você. As mães, eu já fiz isso, tá? Então, assim, eu não tô apontando para ninguém. Mas quantas mães já ficam no telefone, no Instagram, o tempo todo, no sofá, vendo alguma Uhum. coisa no TikTok, ou assistindo um programa de televisão, É. sabe? E o filho tá querendo alguma coisa e você deixa falar.
E não tem E tempo. desculpa que Então, não tem tempo, então, eu me não sinto justifica, melhor. né? Ó, se A eu sei que gente eu tem preciso de um tempo. tempo A pra mim, verdade eu é essa. prefiro estar sentada, lendo meu livro, meu filho pelo menos vendo que eu tô fazendo uma coisa que tá acrescentando alguma coisa na minha vida, sabe? E tá servindo como exemplo. Quando eu tô lendo e o Isaac vem e tenta pedir alguma coisa e eu não dou atenção porque eu tô lendo meu livro, sabe o que ele faz? Ele vai, ele pega o livro dele, senta do meu lado e faz a mesma coisa. Então, eles estão seguindo o seu exemplo. Eles estão. Exatamente. Isso várias vezes já aconteceu, Uhum. né? Após o jantar, é o combinado de cada um Sim. ler o seu livro. E também, às vezes, se Uhum. não tá afim, também não obrigo. Mas na hora que eles me É, veem, é. não, hoje eu não vou ler. Aham. Mas também dentro daquele horário, então vai para cama, né? Não quer ler, tudo bem, mas vai para Eles vão. cama. E aí, se eu Uhum. pego o livro e vou ler, é automático. Eles pegam o livro e vão para o meu lado ler. É Uhum. muito o exemplo mesmo. A gente é o exemplo, sem dúvida nenhuma. E quando você começou a ler desde bebê para o Isaac, Sempre, e você via, né, sempre. que O não Isaac, havia eu interação, posso mesmo assim você falar com continuou, certeza como que foi esse absoluta processo? que o Isaac nunca passou um dia na vida dele inteira sem ler um livro. Nunca, nunca. Sabe por quê? Era antes do cochilo e antes de dormir. Sempre, sempre. Faz parte da rotina dele. Então, mesmo se a gente lê muito mais do que isso. Não é só um livro na hora de dormir, mas assim, se naquele dia não deu para ler qualquer outra coisa, eu sei que pelo menos na hora do cochilo e na hora de dormir, ele leu uma história. Teve uma história, sabe? Sempre. Se hoje eu tentar colocar ele para ir dormir sem ler uma história, é o fim do mundo. Hoje em dia, hoje eu posso usar como uma consequência. Hoje ele, Ah, você ele não te fez o quê? cobra. Não vai ter história então não, antes de dormir. Você tá entendendo? Hoje é tanto um privilégio para ele que agora eu posso usar como se fosse uma consequência. Então isso é ótimo, sabe? Você vê que ele realmente gosta, ele realmente ama. Agora que ele começou a ler sozinho, eu até fiz um post, eu coloquei uma lâmpadazinha que ele pode colocar na cama dele, que tem uma luz, sabe? Então à noite é isso, ó, você tem que ir para a cama às 7 horas, mas você pode usar Aham. a sua luz para ler o tanto que você quiser. Lógico, ele dorme depois de 10 minutos, porque quando você fica lendo Luminária. na Aham. cama, você cai no sono. Mas ele, nossa, ele se sente tão orgulhoso. Ele mostra para todo mundo que É, vem aqui em é. casa. Eu tenho minha própria luz. Eu tenho minha própria luz para ir ler. Igual Então, gente todos os grande, dias é ele igual pode gente escolher. Eu falo grande, para ele, filho, né? vai lá escolher seus livros que você quer levar para a cama. Hoje, eu falei com ele, você quer usar a sua luz? Ele, não, quero não. Aí eu, tá bom. Aí quando a gente foi abrir a porta, ele, eu vou lá pegar o meu livro, que eu acho que eu quero ler um pouquinho antes de dormir. Aí eu, tá bom, filho, vai, pai. E, Maria, o que eu vejo também hoje, que eu tenho filhos maiores, é que muitas mães que tiveram os filhos pequenos que liam, mas simplesmente desistiram e aí não deram a devida importância. Então, é o que eu falo, a Uhum. luta é diária. A gente precisa também insistir, independente da idade, Sim. porque vai chegar uma hora que vai mudar o tipo de literatura, eles querem conhecer livros novos, muda a Nossa! fase, por exemplo, agora o meu já vai fazer 15 anos. É, é, o, é agosto ele faz 15 anos. E ele, inclusive, dentro do meu curso, vai ter um bônus, ele comandando um grupo de pré-adolescentes, né? 11 a 15 anos, Legal, com as não. filhas das alunas, um clube de leitura. Olha o orgulho para mim. Porque ele é Uhum. encantado com a leitura, ele gosta, é uma coisa que ele gosta, ele lê, mas muda o foco. Então, assim, o clube da leitura, inclusive, foi algo que eu coloquei na rotina dele Aham. quando eu senti que, sabe, quando estava começando a perder o interesse? E aí, isso eu, né, deixo também como compartilhando isso com outras mães, que pode ser que aconteça. Pode chegar certo Uhum. momento que alguma coisa aconteça e perca um pouco, né? E aí cabe a nós, não, Uhum. peraí, vou colocar num clube de leitura, porque Uhum. aí ele lia em grupo, e aí o livro ficava E legal, não ele é com trocava a ideia mãe, e não com é a com a mãe e o professora e pai com dele, é uma outros. coisa Era uma turma independente. online É. e muito. Uhum. É. E não é com a mãe, é algo novo. E eu acho que esse clique que eu dei, que ele já gostava Uhum. de ler, mas esse incentivo de colocá-lo numa turma ajudou muito.
Aqui na Acho que Flórida não. tem o Bed of Books. Eu não sei se você tem aí no seu estado. As crianças participam de um clube de leitura aqui. Ah, E no final do ano letivo, eles vão como se fosse para uma batalha. uhum. Só que eles precisam ler 15 livros ao longo do ano letivo. E toda semana eles têm encontros para conversar sobre os livros. Então, existe uma professora que com esse grupo, é como se Uhum. fosse um clube da leitura no Brasil. Se eu fosse traduzir em português, seria clube da leitura. Mas tem uma outra dinâmica. Então, assim, ao mesmo tempo que ele fez esse clube da leitura Nossa, que online, legal. ele também Uhum. participou 2 anos seguidos desse Battle of Books aqui, presencial na escola. Então, assim, mães, possibilidades de incentivar os filhos à leitura, se você quer realmente, existem muitas hoje em dia, tanto online quanto virtual. Então, eu vejo assim, dependendo da idade, pode diminuir um pouco o interesse, Pode. mas cabe a nós, mães, não deixarmos isso acontecer. Porque, é como a gente falou, os benefícios da leitura, além da concentração, da comunicação, a criança sabe conversar. Eu fico chocada, Maria, hoje em dia, assim, muitas vezes eu vou em Sei. churrasco, alguma coisa com pessoas que a gente conhece, sei lá, do trabalho. Ah, Os eu tenho adolescentes, as ótimo. crianças hoje em Sim, dia, elas eu não concordo. sabem Eu concordo. conversar. Mas isso. Hum. Uhum. E eu falo, gente, eu fico apavorada com isso. Por quê? Porque E eu você pergunta as acho que coisas as para a pessoas criança, não ela sabem mal também responde. que a Ela não criança sabe não conversar. nasce sabendo falar oi, bom dia, tudo bem, por favor, obrigado. Isso não acontece de um dia para o outro. Ontem, Com inclusive, a certeza. gente teve duas pessoas, dois amigos do meu marido apareceram aqui em casa e eu, Isaac, vai dar oi, tudo bem, pega na mão. O Isaac não fez. Ele, não, eu tô tímido hoje. Eu, ok, você tá tímido, você não quer. Eu não sei como é que fala em português, polite, ou isso. Você não quer ser educado, então o que é que vai acontecer? Ser Você não vai educado. ter os seus 20 minutos de brincar com o papai antes da cama. Agora, muitas pessoas acham isso um absurdo. Ah, mas a criança é tímida, deixa a criança ser tímida. Ah, mas a criança não tá. Eu não tô pedindo para você eu não tô Olha, eu não tô pedindo para você Isso, abraçar isso é ninguém, não tô coisa mandando da você beijar gentle ninguém no parent. rosto, eu não tô mandando É. você fazer uma coisa que eu tô mandando você dar oi, tudo Ser bem, parar, educado, né? olhar nos olhos da pessoa e conversar. Eu falo isso com o Isaac para todos os lugares que a gente vai na biblioteca, você tem que dar bom dia. Peraí, você parou aqui, você deu bom dia? Não, você não deu? Pode dar. Sim, Aí ele dá bom dia. isso eu, Uhum, eu falo, né? A criança, ela já nasce uhum, falando não. A criança já nasce, aprendeu algo errado, é automático. Mas virtudes como a gratidão, como a gentileza, como a cortesia, as crianças não nascem. uhum. Nós precisamos diariamente colocar essa virtude para E eles. Isso é aí isso que eu ia é falar, é obrigação dos muito pais, é difícil. responsabilidade. E E é às uma vezes ele luta. A gente tem faz, que e eu até fico insistir. surpreendida, ele é ótimo. Eu, eu, Mas mas ele é pequenininho ainda. Ele é pequenininho. Mas desde já, com certeza, eu você acho que está a gente não colocando tem que ele e esperar a apresentando para perfeição. ele Você não tem o que que esperar deve que ele ser vai fazer feito, tudo né? certo sempre. Mas tem que corrigir sempre. É isso, tem que corrigir. É só isso. Você tá corrigindo, você tá fazendo seu papel. Um dia Tem. vai encaixar, É. entendeu? Um dia vai dar tudo certo. Mas É. não, Infelizmente, né, não é o que essas psicologias de hoje em dia faz, porque não. hoje em dia por essas teorias Uhum, modernas, você não pode corrigir, você não pode exigir obediência, você não pode uhum. fazer isso que você fez, né, ensinar a criança a ser cortês, porque Aham, você está aham. ferindo a intimidade. Olha que absurdo! Olha, eu sou totalmente contra essas teorias aí. E justamente, né, você está deixando o seu filho virar um rei, virar a vontade dele sobre todas as coisas. E você está causando um grande mal para a família. Eu acredito que todos ficam constrangidos quando tem um filho
né? O seu não, que é pequenininho, mas a Uhum. criança, né? Depois que chega na idade da razão, que a gente fala que são 7 anos, né? A criança já entende. Então, até lá, ela já precisa ter Você que gosta aprendido, muito né? do Boas Jordan Peterson maneiras, também, eu ouvi ele obrigado. falar uma Isso vez aí que os pais não deveriam deixar os filhos fazer nada que deixe os pais magoados com os filhos, entendeu? E eu acho que isso é 100%. Se você gosta de... Se você, é, é uma se regra você, dele, é a se regra você número próprio não 5 gosta dele. de Eu ficar na companhia do seu adoro filho, essa imagina os regra outros. dele. Eu Imagina acho como fantástico. é o mundo, sabe? E outra coisa, eu escuto isso muito também. As pessoas falam, Exatamente. mas criança tem que aproveitar a ser criança e não tem que ficar pensando na vida de adultos. Ok, tem meio termo, porque um dia seu filho vai crescer. E aí? Sabe? Você tem que... É o que eu falo, né? Eu ouvi isso do Jordan Peterson. Ele fala: Uhum. são os pais que precisam fazer o trabalho Ninguém. sujo, né? Porque se você não fizer isso, E quem vai fazer? A sociedade? antigamente, Só que a e sociedade ela vai punir antigamente, de uma pelo forma dura. menos, A tinha sociedade a vai. sociedade meio que ajudava. Antigamente, todo mundo conhecia todo mundo. Se seu filho fizer alguma coisa ruim na rua, o seu vizinho ia ver, ia falar com você depois, ia corrigir seu filho para você. Hoje em dia, não. Ninguém vai corrigir filho de ninguém, sabe? Eu ainda faço isso. Muitas pessoas me acham errado, mas se um menino for mal educado com meu filho, a gente vai no parque alguma coisa, eu falo pra mãe dele, ó, seu filho empurrou meu filho. Você acha isso certo? Ó, seu filho fez aquilo. Tem que pedir desculpas. Eu falo com o menino também. Isso não é certo. E eu quero que faça com meu filho também. Eu, quando eu estiver na casa de outra pessoa, se meu filho empurrar o seu É. filho, disciplina pode falar com ele. Isso é errado. A a gente tá no mundo do politicamente correto, né? E aí, Tudo se vai a gente falar machucar. alguma coisa, não pode falar nada, porque tudo é ofensa. É um mundo vitimista, sentimentalista, que você tem que tomar cuidado com o que você fala, senão, né, É. o menino vai e Uhum. bate no seu filho e você ainda tem que ficar Uhum. preocupada do que você vai falar para a mãe. É um mundo de cabeça Já? para baixo. Ai, meu Deus. Maria, já Passou muito estamos com rápido. quase 1 hora de papo. Você vê como a hora passou rápido. Tá. Passou muito rápido. Uhum. E para encerrar, assim, tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que eu marquei aqui. Justamente a gente conversou sobre isso, mas acabamos desviando o Uhum. foco. Que é uma coisa que me irritava muito, mas hoje em dia eu tiro de boa, assim, sabe? Quem vê, né, os nossos filhos tendo o hábito da leitura, quem vê os nossos filhos tendo, né, no meu caso, boas notas, o seu ainda está pequenininho, mas é um exemplo, uma graça, com 4 anos, lê igual um menino de 8, uma graça, eu babo nos seus vídeos. Quem vê tudo isso acha Não. tudo lindo, maravilhoso, eles nasceram, né, fáceis, crianças super fáceis de lidar, Exatamente. ninguém vê o que a gente passa por trás dos bastidores, né, Não. para conseguir colocar um bom hábito dentro de um lar não é fácil, né, para todas nós. Mas muitas vezes a gente mostra os vídeos, né, dos nossos sucessos, daquilo que a gente conquistou com muito sacrifício, Uhum. mas as pessoas acham que é da natureza da criança. Ah, ele Uhum. é bonzinho, ele nasceu bonzinho. É. Para mariar é Uhum. fácil. Para mariar é tranquilo, porque a mariar, e assim vai, né? Porque é o mundo de hoje. Sempre tenta justificar os próprios erros, Uhum. colocando um defeito no próximo. Infelizmente, isso é muito comum, né? Por detrás, né, dos bastidores, digamos assim. Como que é o seu dia a dia para que hoje, né, você seja exemplo aí para uma criança com 4 anos lendo tão bem? Isso aí, você já falou, desde que ele nasceu, né? Mas é fácil mesmo? Ele É. nasceu bonzinho? Como que foi o por Uma detrás dos coisa que todo mundo bastidores esquece é que o para chegar Instagram não é a hoje nos vida seus real, resultados? né? Nem sempre. Então, lógico que eu tô mostrando os momentos maravilhosos e os momentos bons, porque é muito fácil quando o seu menino tá lá calminho lendo o livro dele, você pegar seu telefone e fazer um vídeo e mostrar para o mundo. Agora, se meu filho estiver fazendo birra, chorando, gritando,
que ele faz, tá, gente? Ele tem 4 anos, é todos os dias. Tem algum desafio assim? Aquele não é o momento para eu ir gravar meu filho e mostrar. E mostrar para o mundo, né? Então, assim, por Nem isso que vai as pessoas não estão expor o vendo. seu filho, né? Mas eu Lógico. acho, eu tenho certeza que eu vivo isso. Eu tenho um filho muito inteligente e muito difícil. E às vezes eu acho que ele é difícil porque ele é ainda inteligente. Não sei. Talvez eu tenha muita independência. Eu não sei. É, é, Ele é uma sabe? criança e crianças Eu são, né, ali, mas é o mais importante. Você corrige mesmo, se tiver A que gente vê a gente corrigir. nos nossos filhos Você também, chama né? Eu vejo atenção se muita tiver que coisa chamar. ruins minha no Isaac. Ai, gente, ele é uma Maria pequena. Aí você já, sabe, você vê. E você. Eu sempre falo para todo mundo que eles só estão vendo o que eu quero mostrar, sabe, para o mundo, se for para o mundo. Mas tem muita dificuldade, tem muitas vezes que nossa rotina não vai do jeito que é para ser naquele dia. Tem muitos dias que eu só escuto não, 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 não do meu filho o dia todo. Não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. São. Não, então, assim, por isso que eu falo, tudo tem que Cansado, ser pensado né? no longo prazo. Tudo, sabe? Você não pode pensar só em hoje. Tudo pode ser uma lição para outro dia, sabe? Então, é isso. A vida não é perfeita. A gente trabalha muito para dar uma base boa para os nossos filhos aqui em casa. Eu tento o máximo que eu puder dar uma infância boa para Uhum. ele, que vai e mostrar para eles coisas que vai acrescentar a vida deles no futuro, sempre pensando no futuro, sempre. Eu tô fazendo um negócio hoje com o Isaac, eu já tô pensando quando ele tiver 18 anos, ele sabe lavar a louça, ele sabe varrer a casa, ele sabe ajudar, ele sabe. É, isso é meu Com foco, certeza. isso é que eu sempre tento lembrar quando eu Responsabilidades desde tô. cedo, né? Quando ele pede para me ajudar e eu quero falar não, porque vai ser mais fácil se eu fizer sozinha, mas eu vou ter que falar sim, porque eu não quero que ele pare de me ajudar. Então, Com eu acho que sempre tem que pensar certeza. nisso, É o que eu né? sempre falo. Porque educar não é fácil, né? Educar, e ainda mais com responsabilidade, é o É caminho mais muito mais difícil, né? fácil. Mais É fácil é muito mais deixar fácil. eles É no muito mais fácil celular para o dia você. inteiro, E né? outra coisa, eu só queria. Agora, Um colocar comentário que eu até escrevi é aqui, que eu, muito eu mais não queria fácil. encerrar sem falar isso. Criança pequena, se você tiver filhos pequenos agora, atrapalha. Criança pequena atrapalha. Isso é normal. Se você está cozinhando, se você está fazendo os deveres de casa, se você está arrumando qualquer coisa, eles vão atrapalhar, mas você ainda tem que deixar eles ajudar. Infelizmente ou felizmente. Porque se você, toda vez que seu menino de 2 anos ou 3 anos fala assim, mamãe, eu posso te ajudar a fazer a comida? Eu posso te ajudar com isso aqui? Você não quer deixar. Isso é natural. Você acha que é para não te dar trabalho. Toda vez Para que você não te dar falar trabalho, não, quando porque eles a mãe querem te só pensa ajudar, nela, né? lembra que um dia eles vão ser adolescentes, eles não vão mais oferecer te ajudar. E aí? É isso que eu penso sempre. Eu sempre penso nisso. É, com certeza. É. Com certeza é bem isso mesmo. E sem dúvida, né, a Tem, questão nossa, demais. do atrás dos bastidores tem reclamação, mas a gente não Nunca. pode cansar também, a gente não pode se cansar de educar. A Uhum. gente sempre tem que lembrar a nossa responsabilidade é muito grande de educar e corrigir e mostrar o caminho. Então, muitas vezes eu recebi ontem uma pergunta assim. Vai. Uhum. Reclama demais. Eu falei, mas vai reclamar mesmo. Vai reclamar. Tem dia que não vai querer ler, tem dia que não vai querer comer legumes, tem dia. Na sua casa é igual na minha casa. Eu até respondi a pergunta assim, gente, vocês Sabe o que acham que na eu minha casa é muito falar? diferente da de Ontem, vocês, mas ontem, não é. rapidinho, é A engraçado você falou. criança, Ontem eu a tentei criança. tirar o Isaac do banho, porque tava na hora de sair do banho. Ele olhou na minha cara e falou assim: Mamãe, você tá estragando minha vida. Hoje é o pior dia da minha vida. Porque ele tinha que sair do banho. Aí eu, filho, eu não tô fazendo isso, eu tô cuidando de 4 você. E anos. pronto, encerrou. Eu não vou ficar brigando com a criança por causa disso. Encerrou o papo, sai do banho. Exatamente. Eu não vou falar que eu nunca Aham. fiz isso, porque eu já fiz. Muitas vezes a gente se iguala a eles, Uhum. né? Quando a gente Uhum. deixa e entra na onda deles,
a gente está se igualando e a gente precisa ter essa consciência, né? Que nós somos o adulto e a gente tem que se comportar com o adulto. E se você fosse, tipo, brigar com ele ou bater boca com ele, gente, é uma criança. Eu tô, né? Às vezes a gente precisa parar para ser racional, né? Fala, olha, né? A melhor resposta. Eu tô aqui para te educar, eu sei o que é melhor para você e sai do banho e pronto, né? Mas isso é, eu acho que em todas as fases, independente se é pequeno, médio ou grande, o filho, ele também nos testa, né? Até onde vai a vontade dele de ser feita, né? Afinal, ele é ser humano. Ele tem uma vontade. Ele queria continuar no banho. Ele queria que a vontade dele seja feita, né? E você, como a mãe, está ali para orientá-lo. Mesmo não estragando sua vida ou não. O horário, né? Agora é hora de fazer outra coisa. Então, muitas... com adolescente, você vai ouvir mais essa frase, viu? Tá pequeno ainda, mas acontece. Mas, Maria, a hora voou. Já passou de 1 hora. Eu sei que você tem aí seus compromissos e o pessoal, gente, muito obrigada. Vocês têm alguma pergunta para Maria? Porque senão eu vou já agradecer e vou pedir para Maria. Você tem alguma frase, algum livro, alguma coisa que você gostaria de finalizar? Porque foi bom demais estar trocando essa experiências com você. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem para essas mamães, principalmente, porque esse conteúdo é exclusivo do meu curso. Então, com certeza, você pode aí deixar dicas valiosas para essas livro muito bom mamães que eu li. estão tentando na verdade, eu nem uma olhei rotina. para ver se tem esse livro em português. Depois eu vou dar uma olhadinha, eu vou mandar para você se tiver. Mas o nome é Mel para o Coração de uma Criança. E na primeira página, eu chorei quando eu li, mas na primeira página estava escrito que crianças precisam de mel e de leite. Leite é o que sustenta a criança e mel é o que mostra para a criança a beleza da vida. Todos os pais conseguem dar leite, mas são poucos que conseguem dar mel. E quando eu li essa frase, assim, virou a chave completamente. E é isso, eu acho que não basta você só assim dar café da manhã, almoço e janta para o seu filho. Você fazer o básico, o mínimo. A gente tem que tentar melhorar todos os dias. A gente tem que tentar ir além. Sempre. E a gente não vai ser perfeito, vai ser difícil. Se não for difícil, você está fazendo alguma coisa errada. É isso. Eu acho que realmente, se tá fácil, se tá errado. Se tiver fácil, tá errado. Então, assim, se tiver difícil, fácil, você tá fazendo alguma coisa certa. E já você tentando, eu acho que você tá fazendo muito mais do que o resto, entendeu? Então, é isso. Mas eu vou olhar aquele livro direitinho, depois eu vou passar para você, que é um dos meus favoritos. Eu acho. Com certeza. E eu vou indicar esse livro aqui, ó. Regra de Vida para Mães. É um livro lindo. Ele tem em inglês, viu? Depois eu vou pesquisar para você, porque ela é americana, a autora é americana ou inglesa. Agora fiquei na dúvida. Não sei se ela fala aqui da Inglaterra, mas depois eu vou pesquisar para você em inglês. É fantástico. Nos mostra justamente essa necessidade de ter uma organização dentro do lar, de ter a rotina, de fazer para os nossos filhos isso. Além do que a gente pode, porque o nosso papel aqui, ele é muito grande. A nossa missão, ela é muito linda. Que é formar o caráter de um filho. Em mais 1000 assuntos que eu quero conversar com você. Então vamos fazer outro um dia, por favor. Vamos mesmo. Vamos, com certeza. Com certeza. Eu sabia que aqui era papo para horas e horas. Mas obrigada a você. Quando a gente está conversando, o tempo voa. Obrigada mesmo. Posso te fazer um convite? Eu quero que você faça uma aula para as minhas alunas da imersão, por favor. Quem quiser aprofundar nesse tema, a Maria é a pessoa que vai nos ajudar aí, com certeza, para falar de rotina e bons hábitos com as crianças. Está convocada. Vamos!
Vamos sim. Tá. Eu acho que vai ser demais. E tá feito o convite. Espero que você contribua aí, que você vai ajudar muitas mulheres. Com certeza serão Tá dicas bom. preciosíssimas. E Cíntia, aí você muito vai ter obrigada. tempo, Eu pode amei. falar. Amei a Uma, live. duas, A gente três vai horas. conversando. Tá. Beijo. Ui. Imagina. Beijo. Eu que agradeço, tá bom? Tchau, Um beijo e obrigada. até a próxima. Gente, obrigada, pessoal. Um beijo. Até a próxima. Você desliga e depois eu desligo.